Boa tarde, meninos. Nós iremos hoje fazer a correção de atividades complementares nas páginas 25 e 26, tá? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem aqui comigo a correção. Fiz a correção, não fiz hoje no livro, tá? Eu escrevi aí só as respostas para vocês, porque o espaço no livro lá te achou muito pouco para poder estar respondendo, tá? Então, vamos aqui. A primeira questão, nós temos assim. A quem Papa Capim se refere ao utilizar o termo Caraíbas? A tia vai ler aqui na tirinha e vocês vão ajudar também a identificar, tá? Então, ei, Cava, você sabia que os caraíbas chamam Jaci de lua e Boia de cobra? E aquilo, Papa Capim, como os caraíbas chamam aquilo? Progresso. Então, ele usou a palavra caraíbas para se referir ao homem branco, né? O homem branco é chamado aí de caraíbas pelos índios, tá? 2. Qual a expressão vemos no rosto dos personagens no último quadrinho? Observando lá o último quadrinho, vocês observam que o rosto deles é de espanto, né? Ao ver que a floresta foi aí destruída, as árvores foram cortadas para poder construir algo, né? Ou plantação, ou construir um shopping, um prédio. Isso aí, ele diz que se chama progresso, né? 3. Então, a cara de espanto, tá, gente? Vocês vão marcar o X na palavra espanto. 3. Explica a mensagem que essa tirinha transmite ao leitor. Eu coloquei, você vai colocar com suas palavras, tá? Contanto que esteja de acordo com o que você está vendo aí, tá? Eu coloquei assim, que o homem branco está destruindo as florestas em busca do progresso, né? 4. Nos balões do segundo quadrinho são usados pontos de interrogação. Com qual intenção eles foram utilizados pelo autor? Vocês sabem que o ponto de interrogação ele é usado para fazer uma pergunta, né? Indica dúvida também, questionamento. Então, eu coloquei assim, com a intenção de fazer uma pergunta, porque ele está dizendo, e aquilo, Papa Capim, como os caraíbas chamam aquilo? Então, ele está fazendo uma pergunta, né? Com a intenção de fazer uma pergunta. Aqui na quinta questão, deveríamos separar as sílabas e circular os encontros vocálicos, quando existir. A gente vai só indicar onde está o encontro vocálico, porque não deu para circular, tá? Não teve como circular. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, a palavra sabia, né? Sabia. Nós temos o encontro vocálico aqui, o I e o A, que eles estavam juntos. Quando separou as sílabas, eles ficaram em sílabas diferentes. Então, o hiato, né? Ficaram em sílabas diferentes. Lua, também o hiato, duas letrinhas, duas vogais, que estavam juntas. Quando se separaram, elas ficaram em sílabas diferentes, né? O U e o A, duas vogais. Lembrando que encontro vocálico é encontro de vogais, tá? É um encontro de vogais. Cobra não tem encontro vocálico e progresso também não tem encontro vocálico. Certo, gente? Agora nós vamos para a sexta questão. Na sexta nós temos um texto, certo? Aqui nós estamos falando sobre línguas indígenas. A tia vai ler o texto aqui para poder a gente responder as perguntinhas. Quando falamos de línguas indígenas, a primeira coisa que se pensa é que no Brasil todos os povos falam tupi, mas a diversidade de língua indígena no nosso país é enorme. Nos dias de hoje, existem mais de 6.000 línguas diferentes em todo o mundo. Desse conjunto, mais de 154 línguas são faladas pelos povos indígenas no Brasil, pertencentes a muitas e diferentes famílias linguísticas. Você imaginava que eram tantas assim? Muitos povos, muitas línguas. Mais do que servir para a comunicação, cada língua indígena revela uma forma diferente de ver e compreender o mundo. Ao descrever os objetos, as paisagens e as situações do cotidiano, as palavras expressam um modo de pensar construído por gerações e gerações de um povo. Saberes únicos. Por isso, o desaparecimento de qualquer língua é uma perda para toda a humanidade. Existem povos que não falam mais suas línguas. Como diz o historiador José Bess Freire,
A língua é o arquivo da história e é a canoa do tempo, responsável por levar os conhecimentos de uma geração à outra. Por isso, uma língua está em risco de extinção quando os falantes param de usá-la, só usam em um número pequeno de situações de comunicação, deixam de transmiti-la de uma geração para outra. Essa é a situação de alguns povos indígenas no Brasil atual. Em 1500, logo após a ocupação portuguesa, o número de línguas era muito maior, cerca de 1.300 línguas diferentes, mas muitas delas desapareceram durante a colonização. Outras continuam ameaçadas ainda hoje. Línguas indígenas. Tá? Esse texto. Então, a questão 6. De acordo com o texto, se alguma língua desaparecer no mundo, quem perderá com isso? Se alguma língua desaparecer no mundo, será uma perca muito grande para toda a humanidade, tá? Então, quem vai perder será toda a humanidade. Certo, gente? Uma perca muito grande para a humanidade. Vamos para a sétima. A sétima, localize e sublinhe no texto as 3 atitudes dos falantes de determinada língua que podem colocá-la em risco de extinção. As 3 atitudes aparecem aí, no pontinho. Param de usá-la, só usam em um número pequeno de situações de comunicação. Antes eu não colocou aqui, eu estou lendo, tá? Deixam de transmiti-la de uma geração para outra. Então, essas são as situações que fazem com que uma língua ela corra o risco aí de desaparecer, né? De colocar ela em risco de extinção. 8. Explique o que significa dizer que uma língua está extinta. Uma língua ela está extinta quando ela não existe mais. Então, a partir do momento que essa língua desaparece, que ninguém mais usa ela, então ela está extinta, ela não existe mais, tá? Não vai mais existir. 9. O 9 nós temos o seguinte: transcreva do texto uma frase declarativa, uma frase exclamativa e uma frase interrogativa. Então, eu coloquei aqui as frases, mas vocês podem escolher as frases que vocês quiserem, isso é pessoal, tá? Cada um faz o seu. A tia colocou uma frase declarativa, é aquela frase que declara algo, pode ser afirmativa ou negativa, tá? E sempre termina com um pontinho de interrogação, de pontinho final, tá? Sempre com um pontinho final. A frase exclamativa é aquela que indica admiração, espanto, surpresa, aquela que tem emoção, né? A frase interrogativa é a frase em que se faz uma pergunta, um questionamento, uma dúvida, indica uma dúvida também, certo? Então, nós vamos aqui, declarativo. Quando falamos de língua indígena, a primeira coisa que se pensa é que no Brasil todos os povos falam tupi. Coloquei essa, tá? Terminou com um pontinho final. Frase exclamativa. Nos dias de hoje existem mais de 6.000 línguas diferentes em todo o mundo. Frase interrogativa. Existem povos que não falam mais suas línguas? Certo, gente? Mas vocês podem ter colocado outras frases, tá? A resposta de vocês é pessoal, tá? Releia um texto extraído do texto. Como diz o historiador José Bessa Freire, a língua é arquivo da história e é a canoa do tempo responsável por levar os conhecimentos de uma geração a outra. Porque parte desse trecho aparece entre aspas, porque indica a fala aí do historiador, né? A tia já falou que quando vai se indicar a fala de alguém, uma frase que não é sua, se usa as aspasinhas aí para mostrar de quem é, né? Que não é sua aquela frase. A frase ali está indicando que é a frase do historiador aí, do José Bessa Freire, certo? Então, essa é a correçãozinha aí da atividade. E vocês irão fazer aí o vamos relembrar na página 27, tá? Então, vocês podem estar respondendo aí o vamos relembrar. Não deixem de fazer 27 e 28, certo, gente? Todo mundo respondendo. Até mais!